Olá pessoal, sou o professor Robson Silva trazendo para você mais uma videoaula, mas dessa vez não é de resolução de questões, mas sim daquilo que mais tem sido cobrado nas provas do vestibular para a entrada na UES. É isso mesmo, esse vídeo vai trazer dados estatísticos dos assuntos que mais caíram de 2016 até 2025, beleza? Mas antes de eu partir aí para essa apresentação de dados estatísticos, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo. E se ainda não for inscrito, peço para que se inscreva e também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos para aquela videoaula especial. Quer passar na UES? Veja o que mais caiu nos últimos anos. Sobre a UES, pessoal, o que é que nós temos? É uma faculdade que foi criada em 1975, é uma universidade pública, ela é multicamp, que forma profissionais em áreas estratégicas, como a área de ensino, a área de saúde, a área social. Então a UES tem diversos campos. A gente tem aí 8 faculdades, 5 centros e ainda uma parte de saúde, tá? Ela é reconhecida pela qualidade no ensino e pesquisa, contribui para o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida no Ceará. Então a gente pode perceber, pessoal, que a UES é uma universidade de grande porte, ela tem um ranking muito alto dentro do nosso país, beleza? Mas o que é que a gente vai fazer aqui mais em relação ao vídeo é exatamente falar da prova da UES em relação principalmente à física. A prova da UES ela ocorre normalmente 2 vezes por ano. A que vocês vão fazer neste exato momento vai ser a de 2026.1. A prova de física na UES ela aparece em 8 questões na prova de conhecimentos gerais e posteriormente aparece na prova de específica com mais 20 questões, principalmente para aquelas áreas de saúde, além da própria física, matemática e química. Nós temos aí para quem vai querer entrar, né, para veterinária, para medicina, então ela aparece continuamente lá nas específicas também, beleza? Então, pessoal, perceba aí o que mais tem caído na prova da UES é exatamente o assunto de mecânica, que é de 217 questões. Isso no espaço aí de tempo de 2016 a 2025, sendo colhidas aí algo em torno de 450 questões, tá certo? E aí o que que acontece, pessoal? Só que mecânica é um assunto muito amplo, ele é um conteúdo muito extenso. E aí aqui vou mostrar para vocês, vamos desmistificar um pouco mais o que mais tem caído dentro da própria mecânica. E aí quando a gente vai olhar para a mecânica, na mecânica nós temos o seguinte, o que mais tem caído é a cinemática, posteriormente dinâmica, depois trabalho e energia, hidrostática e assim por diante. Mas dentro da cinemática a gente também sabe que é um ramo bem amplo. Então dentro da cinemática, que já tem aí um total de 53 questões, o que mais tem caído na UES? E aí pessoal, vocês podem perceber que dentro da cinemática de um universo de 53 questões, o assunto que mais tem aparecido é exatamente o movimento circular uniforme, com um total de 17 questões, seguido por movimento uniformemente variado com 10 e lançamento oblíquo por 8. Movimento uniforme tem caído 7 questões apenas. Voltando lá para a mecânica, o que nós temos? Vamos analisar agora, fazer um pente fino lá na parte de dinâmica. Quando a gente observa a dinâmica, nós temos um total de 39 questões. E aí, das 39 questões, o que nós observamos? 9 questões caem sobre o atrito, que aí a gente fala da força de atrito. 8 caem sobre o princípio fundamental, isso aqui é fazendo menção exatamente à segunda lei de Newton. 5 caíram sobre dinâmica do movimento circular, que é a parte da força centrípeta. E aí nós temos as partes fundamentais, né, que são as teorias mais básicas, beleza? Voltando lá para a mecânica, agora a gente vai fazer ênfase ao trabalho e energia. E aí, quando a gente fala em trabalho e energia, a gente observa que do assunto de energia caem 16 questões. Sobre trabalho caem 10, teorema da energia 5. Lembrando a vocês que essa parte de energia é energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica. O trabalho, os tipos de trabalho entram aqui dentro e o teorema da energia é exatamente o teorema do trabalho e energia. Aí a parte do sistema conservativo, que é quando a gente fala da conservação da energia mecânica, por exemplo. Então, voltando lá para a mecânica novamente, a gente vai agora para a parte de hidrostática.
Na parte de hidrostática a gente observa que caíram 25 questões e essas 25 questões foram distribuídas 8 em densidade e 8 em pressão, 5 no teorema de Stevens e 4 no teorema de Arquimedes. Já quando a gente volta lá para a mecânica, nós temos agora a parte de MHS, que é o movimento harmônico simples, que é um dos assuntos bem pertinentes, por incrível que possa parecer, e você pode observar exatamente pelo quantitativo. Caíram 12 questões só sobre a parte de osciladores, que é a parte principalmente do sistema massa-mola, que é o que mais tem sido repetido. Pêndulo simples cai, mas não cai com tanta frequência que cai o sistema massa-mola. Aí quando ele fala em cinemática, aí no caso, ele está falando daquelas funções horárias, função da posição, função da velocidade e da aceleração, que chegaram a cair já um total de 8 questões. E temos a parte da energia, mas agora associada ao MHS. Voltando lá para a parte de mecânica, nós temos agora a ideia de impulso e momento linear. Muita gente trabalha com a quantidade de movimento, o termo, devido à própria ensino médio, ele trabalha nesse aspecto, mas quando se fala da UES, a gente fala em momento linear. E aí o que mais se cai dentro desse tópico? Dentro desse tópico da mecânica, fala-se muito em momento linear ou conservação do momento linear, que aí a gente tem um total de 9 questões, centro de massa 4, colisões, que aí vai falar perfeitamente elástica, parcialmente elástica e perfeitamente inelástica, e a gente tem aí a ideia do impulso. Ou seja, o impulso aí caiu só uma questão ao longo dos últimos 10 anos. Voltando lá para a parte de mecânica, nós temos agora a estática. Não vou falar, a gravitação já é bem ampla, é a parte da lei gravitacional e principalmente, gente, esse contexto da força gravitacional, ele tem caído com uma certa frequência de fato. Lei de Kepler não cai tanto, o que mais cai realmente é força gravitacional. E na parte de estática, né, o que nós temos aí a respeito da estática, o que mais tem caído? É exatamente a ideia do corpo extenso, que tem caído 10 questões. Num corpo extenso a gente fala de um momento de uma força ou torque, e temos também a ideia do ponto material, que aí seria exatamente aquela estática do ponto material, que é o corpo em repouso, preso a cordas, por exemplo. E agora vamos voltar lá para o conceito da física de forma geral, e agora vamos adentrar exatamente no tópico da eletricidade. Quando a gente fala em eletricidade, nós temos a eletrodinâmica e a eletrostática. Na eletrodinâmica, a gente observa que caíram 43 questões. Dentro da eletrodinâmica, o que foi que mais caiu? A gente pode observar que tem caído mais a respeito de associação de resistores, com um total de 9 questões. Seguida, empatado por potência, com 9 questões. Primeira lei de Ohm. Gente, é um assunto bacana de você revisar, já que primeira lei de Ohm é um assunto bem curtinho. Primeira lei de Ohm é R igual a U dividido por I. E aí nós temos tensão e corrente, que é as noções básicas, principalmente a corrente elétrica, a quantidade de carga dividido pela variação de tempo, assim como os efeitos da corrente elétrica. Aí nós temos a segunda lei de Ohm também, empatado com trabalho e energia. Geradores e circuitos têm caído bem menos em relação à prova da UES, diferentemente, por exemplo, do que acontece lá na prova do Enem, beleza? E aí, voltando agora lá para a eletrostática, o que mais tem caído? Das 35 questões, a gente observa que caíram 16 sobre capacitores, ou seja, estudar capacitor realmente é um tópico muito interessante para você revisar, com grandes chances de cair na prova. Temos também o campo elétrico, né, que também tem caído consideravelmente aí na prova, são 11 questões. E já os demais tópicos da eletrostática, ele está meio esquecido, né? Que a gente vê que dá um desnível aí considerável. Força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico e condutor eletrizado, beleza? Com questões 3, 2, 2 e 1, respectivamente. Voltando lá para a parte da física, a gente vai agora olhar para a parte de termologia. Quando falamos de termologia, o que mais tem caído na termologia? Aí a gente vai lá para a parte de calorimetria, que tem caído um total de 21 questões. Só que dessas 21 da calorimetria, a gente vai observar que ela foi espalhada em calor sensível, que é aí a parte principalmente que a gente vai falar da quantidade de calor, falar da transmissão do calor, que é as formas de propagação do calor, condução, convecção e radiação térmica. Temos aí mudanças de estado, só caíram 2 e calor latente só caiu 1. Voltando lá para a parte de termologia, a gente vai abordar agora termodinâmica. Termodinâmica caíram 11 questões, das quais ficaram distribuídas do seguinte modo: 5 sobre energia interna, que
que é a ideia do U, né? 3,5 GNRT, por exemplo, mas existem outras formas da energia interna. 2 sobre máquinas térmicas, 2 sobre primeira lei e 2 sobre trabalho de um gás. Já no que diz respeito novamente lá à parte da termologia, quando a gente olha para a parte de gases, nós temos 9 questões, das quais ficaram distribuídas, sendo 5 para a equação de Clapeyron, por você, nunca reseita. Equação geral, que é aquela equação do pivete 1 igual a pivete 2, não tem caído tanto, assim como as propriedades associadas aos gases. Voltando lá para a parte de termologia, na parte de dilatação térmica caíram 6 questões. Dessa parte de dilatação térmica, que foram 6 questões, ficaram distribuídas 4 na dilatação linear e 2 na dilatação volumétrica. Perceba que não caiu dilatação superficial. E você pode observar que também tem termometria. Termometria aqui é a parte de escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E aí caíram 6 questões. Então, voltando lá para a parte da física de forma geral, agora nós vamos analisar em relação à óptica. Em relação à óptica caíram 41 questões. No que diz respeito à óptica, nós vamos ter a seguinte distribuição. Em refração caíram 10 questões, sendo que dessas 10 questões de refração, nós vamos observar que caíram 5 falando sobre índice de refração, 3 sobre reflexão total, uma sobre dióptro plano e uma sobre lei de Snell. Tá certo? Que é lei de Snell-Descartes, que é a segunda lei da refração. Perceba que raramente ela tem aparecido na prova, beleza? Voltando lá para a definição da parte de óptica, nós temos as lentes, que caíram 9 questões, que ficaram distribuídas do seguinte modo. 8 falando da construção, e aí é quando a gente fala em construção, a gente fala das características da imagem, etc. E uma associada apenas à equação de Gauss. Aí voltando lá para a parte de óptica, a gente vai analisar agora exatamente a parte de espelhos esféricos, já que espelhos planos e fundamentos são 8 questões cada. Espelhos planos entra a parte de rotação do espelho, associação de espelhos e as características da imagem, por exemplo, também. E aí a parte de fundamentos entra muito aquela questão da introdução à óptica, né? Quando a gente fala de eclipse, tipo de a cor observada, né? Tipos de meios de propagação da luz, essa parte é o que entra aqui na ideia de fundamentos. Na parte de espelhos esféricos, que caem aí num total de 6 questões, a gente pode observar que ficaram distribuídas também, assim como lentes, a maior quantidade na parte de construções, com 5 aqui no caso, e uma a respeito da equação de Gauss. Agora vamos voltar lá para a parte de física novamente, de forma geral, para que a gente observe o seguinte: o que é esse AD, Robson, e esse SI? AD é análise dimensional e SI é sistema internacional. Percebam aí que caíram 26 questões. É um assunto interessante de observarmos e estudarmos? Sim, com certeza também é. Se a gente analisar num amplo um pouco maior, em relação à análise dimensional e colocar como um tópico, realmente é aquele que mais cai. Mas como a análise dimensional a gente meio que separou, então a gente vai ter uma distribuição um pouquinho maior entre análise dimensional e sistema internacional. Mas dá para a gente encaixar aí também como um dos assuntos que seria bem interessante de poder ser revisado. Falando agora de ondulatória, quando a gente olha para ondulatória, um assunto na física que só caíram 23 questões, e você pode perceber que dessas 23 questões, 8 caíram na parte de fenômenos, e aí a gente fala reflexão, refração, efeito Doppler, interferência, por exemplo, assim como ressonância. Nós temos 6 aí o estudo matemático, que é esse estudo matemático. A equação fundamental da ondulatória, por exemplo, que é o V lambda F, assim como também aquela equação de Taylor, que é a velocidade igual à raiz quadrada da força tensora dividido pela densidade linear da corda. Aí nós temos 5 aí de ondas estacionárias nas cordas e nós temos 4 de fundamentos, que são aquelas partes mais de definições. Ondas eletromagnéticas, ondas mecânicas, tridimensionais, bidimensionais, unidimensionais, transversais, longitudinais. Então é mais para essa ideia. Voltando lá para a parte de física de forma geral, nós vamos observar agora magnetismo. Magnetismo só caíram 11 questões, uma média de uma questão por ano, né, aí no caso, ou seja, quase uma a cada 2 provas. E na parte do magnetismo, o que mais tem caído tem sido exatamente fontes de campo magnético, com 4 questões, movimento de carga em campo magnético 3, força magnética apenas 2, ímãs e indução eletromagnética com 1. E aí, pessoal, quais são os tópicos que mais frequentam exatamente
a prova da UES. Gente, falei para vocês sobre a análise dimensional do sistema internacional, não vai aparecer aqui nos tópicos, mas como eu falei, até que é um assunto bem interessante, já que são 26 questões, né, aí que caem na prova, mas alguns têm dificuldade. Por qual motivo? Porque quando a gente fala em análise dimensional, e por isso que ela não vai aparecer nos 10 tópicos meus aqui mais frequentes, ele recai sempre em cima de algum outro assunto. Então é fazer uma análise dimensional em cima de uma grandeza de energia, de força gravitacional. Então ela está usando de outras temáticas também. E aí fica mais complicado. Por isso que eu não coloquei nas 10 mais aqui, tá certo? Então fazendo análise precisa, qual é o nosso 10º lugar que você deve estar revisando? A parte de dinâmica, quando a gente fala da força de atrito principalmente. Nós temos em 9º lugar a parte de mecânica, falando da gravitação, pois é, isso mesmo, gravitação tem caído muito na prova da UES. A gente tem a parte de estática do corpo extenso, principalmente quando a gente fala em torque ou momento de uma força. Em 7º lugar aparece mecânica e trabalha para aquelas definições de trabalho de uma força. Então tem caído consideravelmente na prova da UES. Em 6º lugar aparece cinemática, movimento uniformemente variado, por incrível que possa parecer, dentro da prova do Enem e de muitas outras provas, é um dos assuntos que muito caem na prova. Entretanto, na UES ela está apenas em 6º lugar. Já em 5º lugar aparece a eletrostática. Campo elétrico cai consideravelmente na prova da UES. Nós temos em 4º lugar o MHS, que é a parte de osciladores. Como eu falei para vocês, sistema massa-mola de forma muito particular é o que mais tem caído, mas vez por outra também cai pêndulo simples. Nós temos em 3º lugar eletrostática, capacitores, gente. Capacitores cai muito mais do que a associação de resistores. Olha que louco que parece. Mas é isso mesmo, revisar capacitores é uma boa dica também para poder fazer a boa prova da UES. E em 2º lugar, do que mais tem caído é a parte de mecânica, quando a gente fala de energia cinética, né? Energia potencial gravitacional, energia mecânica, potencial elástica. Então isso tem caído com uma frequência enorme no que diz respeito à prova da UES. É quase uma questão por prova, para você ter ideia, pelo menos. E o que mais tem caído, para espanto de todos, muito provavelmente, na prova da UES é exatamente cinemática, movimento circular uniforme. Ao longo desses 10 anos aí que foram selecionados, caíram 17 questões, gente, só sobre movimento circular uniforme. Então, dá uma revisada em movimento circular uniforme, com certeza é o top 1 aí da UES dos assuntos mais pertinentes à prova, beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa videoaula falando sobre a estatística, né? Os assuntos que mais tem caído na prova da UES. Se você tem pouco tempo, dá uma revisada nesse último slide que eu apresentei aí para vocês dos 10 mais. É muito bom, é muito interessante. Mas se você tiver um pouquinho mais de tempo, dá uma revisada de forma geral, principalmente na parte de mecânica. Você viu que era um total de 217 questões que aparecem lá na prova da UES, beleza? Assim como também dá uma revisada na parte de eletrodinâmica, tá? É um assunto também que tem caído. E quando você olha para a eletrostática, não esqueça, capacitores, já capacitor está dentro das 3 mais que caem aí na prova da UES, beleza? Então tem tempo ainda? Dá uma revisada, mecânica, eletrodinâmica e a parte de capacitores. Tá com pouco tempo? Dá uma revisada nesses 10 tópicos aí que eu coloquei para vocês, que provavelmente vai dar bom na sua prova, beleza, gente? Então vou ficando por aqui, um forte abraço, beijo no coração, fica com Deus. E qualquer dúvida, deixa o teu comentário aí. Ah, e não esquece de ter dado aquela curtida aí no vídeo, beleza? Tchau, tchau, gente. Fui!